Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente já sabe que você pode enviar seus comentários, tirar suas dúvidas, enfim, contar a sua experiência através das postagens ou pelo nosso número do WhatsApp, se você preferir. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo também, viu? O caminho é esse para a gente interagir, compartilhar, trocar. Postagens pelo Facebook e pelo nosso número do WhatsApp. Não adianta, eu acabei de falar com vocês aqui, a gente tem um canal aí de troca, né, Facebook, WhatsApp, não adianta. Hoje o mundo inteiro está conectado, usa as redes sociais, a gente posta mesmo. Acho que a gente vive um momento na humanidade que nunca se escreveu tanto, nunca se falou tanto, nunca se teve tanta necessidade, né, de se expressar. E a gente usa isso pelas plataformas digitais, sim. Mas o que você posta ou postou há tempos atrás está disponível na rede e pode ser acessado por qualquer um a qualquer tempo. Quais são as implicações disso? Né? Ad eterno fica uma postagem? E se a gente, tempos depois, resolver mudar de opinião, a gente tem direito a mudar de opinião, direito ao esquecimento? Ou aquela informação lá de trás vai ser resgatada e pode nos colocar numa situação de saia justa? Liberdade de expressão ou censura? A gente hoje vai conversar sobre tudo isso aqui no Hashtag Educa com os nossos convidados, que é o Henrique Antum, professor da Escola de Comunicação da UFRJ, doutor em comunicação pela mesma universidade e pela Universidade de Paris, e pós-doutor em Cultura e Tecnologia pela Universidade de Toronto. Seja muito bem-vindo, Henrique, ao Hashtag Educa. Obrigada por ter vindo. E Luca Belli, professor de Regulação e Governança da Internet na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito Público pela Université Panthéon-Assas de Paris. Seja muito bem-vindo também ao Hashtag Educa. A gente já vinha conversando antes, eu aprendi um monte de coisa, quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Então vamos começar, só para a gente entender de onde a gente está falando, internet, redes sociais, enfim. Fotos, vídeos, comentários pessoais que são publicados nas redes sociais são públicos, ou seja, todo mundo pode acessar, é isso mesmo? Qualquer um pode acessar aquilo que a gente posta? Mas, na verdade, depende muito das configurações de cada rede social. Geralmente, infelizmente, as configurações, por padrão, são públicas, ou seja, qualquer postagem, qualquer comentário se torna acessível a todos os membros, os participantes daquela rede social, mas também pode ser pública, ou seja, até as pessoas que não são usuários da rede social. Depende muito dos parâmetros das redes sociais. Por isso que uma coisa essencial, um elemento essencial é o usuário verificar os seus parâmetros para verificar quem pode ter acesso às suas fotografias, aos seus vídeos, seus comentários e como depois podem ser usados ou abusados para outras pessoas. Então, eu acho que nesse momento estamos em frente de um desafio tecnológico e pedagógico, porque a tecnologia estimula, solicita continuamente a postagem de novos conteúdos. O que você está pensando nesse momento quando você entra no Facebook? Então, é uma solicitação contínua a postar, sem nenhuma precaução, sem nenhuma educação pelo usuário sobre o fato que qualquer coisa que é postada pode também ser um comentário, uma fotografia pode ser abusada, ou pode também configurar um ato ilícito às vezes, pode ser uma injúria, uma difamação. Então, os usuários, nesse momento, ainda não têm aquela educação necessária para poder maximizar os benefícios da rede social ou da tecnologia e minimizar os riscos. A gente fala em alfabetização digital e é bom a gente ter um professor aqui de comunicação também, porque no meu tempo, eu já estou formada aí há uns 20 anos, né? Me formei em 98, a gente, na faculdade de jornalismo, tinha essa preocupação com os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. E uma das outras coisas que a gente também era orientado depois de formado é que determinados enquadramentos, tanto para a televisão quanto para o fotojornalismo, de determinadas situações, a gente também não fazia por uma questão ética. Você acha que falta uma alfabetização digital aí para a gente? Em que
Como é que você avalia isso? Eu acho que é uma mídia diferente. E uma mídia diferente funciona diferente. Né? Conhecida a história do Kennedy, que ganhou a eleição porque sorria e não falava nada. Isso na televisão é perfeito. No rádio e no cinema, isso é fatal. Né? Então, cada mídia muda. Claro que o jornalista tem que saber isso. Mas a internet não é para jornalista. De um certo modo, a internet transforma todo mundo em mídia. Uhum. Porque todo mundo pode falar o que pensa. E isso quebra a maneira que você tinha anteriormente de regular a liberdade de expressão. Você regulava a liberdade de expressão pela lei da propriedade. Você pode falar o que quiser, mas a televisão é minha e eu deixo quem falar aqui quem eu quero. Né? Você pode falar o que quiser, mas o jornal é meu e eu deixo aparecer aqui quem eu quero. Então, não havia uma proibição da liberdade de expressão, mas você regulava quem aparecia e quem não aparecia. Na internet, não tem como fazer isso, na medida em que qualquer um pode entrar e falar o que bem entende. Né? Fazer um vídeo para o YouTube, fazer um post para um blog. Então, isso muda a maneira do meio funcionar. E na internet o que funciona bem são os fóruns de debate, os grupos de discussão, onde tudo tende a ser muito acalorado. Né? Ali o típico exemplo disso é a discussão inflamada. Porque na discussão normal, presencial, se inflamar, acaba no tapa. Ali não tem tapa, então não acaba. Mas tem exclusão, né? Eu acho engraçado, deleta os amigos, suspende a conversa por um tempo. Mas eu acho que, para a gente, jornalista de uma maneira geral, independente desse controle que acontecia, eu me lembro como chefe de reportagem que fui, que eu tinha que tomar determinados cuidados, porque não que eu estivesse omitindo informação, não era isso, mas da maneira como eu ia colocar, poderia ser ofensivo, se eu não tivesse como comprovar, poderia ser difamatório, e aí são crimes previstos na lei mesmo, e tem uma responsabilidade, inclusive, no que eu estou falando, se o que eu estou falando é verdade de interesse mesmo. Eu acho que passa um pouco pelo que você está falando. Exatamente. Né? Na verdade, a internet, de um lado, desresponsabilizou as pessoas que podem compartilhar conteúdo, porque a qualquer pessoa agora pode... desde a criação da internet, desde 30 anos, 40 anos, desde os anos 90, quando se tornou um fenômeno comercial e depois social nos anos 2000, qualquer pessoa pode compartilhar ideias. Mas o que você está falando é extremamente interessante, porque há 30 anos, quando a internet ainda não era difundida, a mídia tinha editores que eram responsabilizados pelo conteúdo. Hoje em dia, com a mídia social... que é o que ele falou, exatamente, não é feita para jornalistas. Exatamente, os conteúdos são gerados por qualquer usuário, mas os usuários talvez não têm a educação para entender que os conteúdos que eles compartilham podem ter consequências negativas, não somente porque podem gerar sofrimento em outras pessoas. Que é o bullying. Exatamente. Que a gente vê. Mas também consequências jurídicas para o usuário mesmo. O crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia são puníveis com... Racismo, né? Exatamente, são puníveis com até 2 anos de detenção. Então, quando eu estou falando de falta de educação, não é para dizer as pessoas não são ineducadas, é para dizer que as pessoas não têm educação à tecnologia e à mídia. É uma falta também de políticas públicas que até no ensino básico a gente não receba uma educação sobre como a tecnologia funciona, sabendo que a gente utiliza a tecnologia o dia todo. Que é a media literacy, né? Exatamente. A literacia digital. Concorda? Olha, eu penso assim, que a mídia tem que ser pensada naquilo que é próprio dela. Por exemplo, eu acho que o anonimato é muito importante na internet. Todo mundo ficou horrorizado quando eu digo isso. Mas se você pensa a situação do jovem, se você pensa a situação do menor, porque a princípio eles não podem postar. Todo lugar social você só pode depois de 13 anos, né? Aí você vai lá e mente a idade. Como é que o outro vai saber que você inventa um nome, diz que é fulano, diz que é beltrano, mente a idade, começa a falar qualquer coisa, porque... O que um garoto ou uma garota de 8, 9, 10 anos fala? Não pode ser visto com o mesmo peso que um homem que já tem responsabilidade criminal e penal. Né?
E é óbvio que jovens vão sempre reagir muito menos responsavelmente, muito menos ponderadamente do que pessoas que já têm um tino social, um trato social maior, né? Então, não há como frear esses fenômenos, né, que são os youtubers, que são snapshots, e que falam qualquer barbaridade, acham engraçado, eles falam como quem está falando com a turma, né? E, na verdade, não está, ele está falando eventualmente para uma audiência gigantesca. É isso que eu ia falar, virou uma esfera pública digital, né? E como tal, ainda tem as regras para essa esfera pública digital. A gente estava conversando antes, e eu até contei de uma experiência vivida por um acaso essa madrugada, que foi um problema que teve no bairro, e eu vi que a pessoa que fez a postagem incitando uma situação que poderia, enfim, levar à violência. E aí depois esse conteúdo foi obviamente retirado. As redes sociais têm o cuidado disso agora, depois do marco regulatório da internet? Como é que está? Hoje em dia, eles estão tendo muito mais cuidados porque estão numa situação de medo, sabem que se não tem aquele cuidado de retirar as ditas fake news, os insultos, a incitação ao ódio, à violência, eles vão ser regulados. Então, hoje em dia, o provedor de aplicativo, como o Facebook e o Twitter, está numa situação legalmente, não precisa ter o mesmo cuidado que a emissora, porque tem uma responsabilidade muito mais leve. Mas sabe que essa situação vai demorar somente na medida em que a plataforma não se torne uma ferramenta para estimular o ódio, as mentiras, os insultos. Então, hoje em dia, eles estão desenvolvendo não somente inteligência artificial, por exemplo, para poder bloquear, retirar conteúdos pornográficos ou com uma rapidez muito eficiente, muito interessante, mas também tem, por exemplo, o Facebook tem uma armada de moderadores, quase 20.000 moderadores que controlam postagem para retirar o que não é em conformidade com os termos de uso, que são aquelas 50.000 páginas escritas em linguagem muito jurídica, que ninguém lê, mas que incluem também regras, por exemplo, nas redes sociais, sobre qual tipo de conteúdo pode ser compartilhado. Então, as maiores plataformas estão se tornando também reguladores privados, porque, na verdade, o que a gente pode dizer na internet é muito mais regulado pelos termos de uso do Facebook que pela Constituição brasileira. De fato, as regras que a gente tem que respeitar quando a gente troca informações e comunica na internet são mais definidas pela regulação privada das plataformas que pela regulação pública dos estados. É por isso que eles estão tentando desenvolver qualquer tipo de estratégia para evitar aqueles problemas que eles vão ter com certeza se as plataformas não são mais percebidas como algo de positivo que pode facilitar a comunicação, mas algo de negativo que pode até chegar a manipular eleições ou criar problemas muito mais dramáticos. Tem visto aí, né? Você tem que pensar que, em primeiro lugar, uma mídia não elimina a outra, ela simplesmente ou remedia ou se reúne a outra. Então, hoje, grande parte da televisão, ela só é vista se for repetida na mídia social. Ninguém... Eu até brinquei uma vez que eu fui me comer. Você está vendo o BBB? Eu falei, não, eu estou vendo o BBB no Twitter. Porque eu mesmo, televisão mesmo, me vê, não, mas tinha um debate lá sobre um personagem homofóbico, violento, absurdo. E eu tomei partido, né? Eu achava o fim da picada uma criatura como aquela vencer, acabou vencendo. Para mim, aquilo foi uma antecipação da última eleição, certo? Então, é um terror isso. E isso acontece exatamente porque uma mídia repercute na outra. Então, muitas vezes, a notícia, né, ou a fake news é tuitada em função de interesses que atravessam as duas mídias, e não apenas uma, né? Por outro lado, a regra... na mídia social tem uma regra normal. Cada pessoa que fala tem uma reputação. Mas como isso foi quebrado? Com os robôs e as inteligências artificiais que fingem ser alguém quando não são.
né? Você fala alguma coisa que afeta uma área sensível, ou de uma corporação, ou de um político, imediatamente aparecem 50 boçais berrando bobagem na sua linha de tempo. É tudo robô. Você vai ver, o cara tem 5 seguidores, entrou anteontem, vai sair daqui a 3 dias. Tem que bloquear. Agora, né? Você não conversa com parede, não vai conversar com robô. Você estava comentando antes que o insulto é uma coisa que ela é... Paradoxalmente, é algo de quase estimulado pelas redes, pelo funcionamento das redes sociais, porque insulto gera mais engajamento. Se eu insultar você, você vai me responder. E se alguém ver a gente que se está insultando, eles vão falar para o outro, olha, eles estão se insultando, vem ver, porque gera mais atenção. Então, a gente, nesse momento, é por isso que eu acho que a gente precisa verdadeiramente de educação, não somente sobre as regras da mídia, mas como a mídia funciona e como, as mídias sociais funcionam, como a tecnologia funciona e como também é estruturada para capturar nossa atenção, para... o nosso pior inimigo é o smartphone, cuja tela é estruturada para capturar a nossa atenção. As redes sociais são estruturadas para ter aquelas notificações que você vê quando levanta de manhã. A primeira coisa que você faz agora, hoje em dia, tem o hábito, ou vício, se quiser, de pegar o seu smartphone, olha aquela bolinha amarela e você não pode resistir. Não pode. Não tem como, né? Não tem como. Porque, mas essas não são coincidências, esses são gatilhos que são estudados, foram estudados nos últimos 20 anos de behavioral design, design comportamental, para produzir reações e criar dependência nas pessoas. A tecnologia, é por isso que precisamos de muito cuidado e de muita educação, porque a tecnologia é uma tecnologia comercial, o Facebook, o smartphone. São tecnologias estudadas para criar. A melhor tecnologia hoje em dia é a tecnologia que cria dependência. A tecnologia que é não somente... Comercialmente falando. Comercialmente falando, mas será somente comercialmente falando? Psicologicamente falando, um usuário de Facebook e de Twitter não é dependente psicologicamente do Facebook e do usuário? Eu acho que é. Porque, sinceramente, eu tenho que confessar, eu sou um usuário de Twitter, eu estou me tornando psicologicamente dependente do Twitter, porque a tecnologia é feita de uma maneira que torna o usuário dependente. São aquelas tecnologias formadoras de hábitos, aquelas que ganham. Tem os trabalhos de Nir Eyal, que estudou esse desenvolvimento há uns anos, e são extremamente interessantes, porque, então, as redes sociais... O objetivo delas é estimular muito mais engajamento, captar a atenção para capturar mais dados pessoais, que são a fonte principal, a fonte de lucro das empresas de tecnologia. Um comentário sobre o Flamengo, não somente pode explicar que você é um torcedor do Flamengo, mas também quando foi postado, onde, são todos metadados que são comunicados no seu celular, onde você estava, com quem vai responder, e quem vai responder vai gerar mais postagem, então mais dados. E todos aqueles dados são o carburante da economia digital e o que faz ganhar bilhões a empresas da tecnologia. Então, não tem nada de ruim nisso no momento no qual essas informações são percebidas e entendidas pelos usuários. Senão, se você sabe, é como quando você fuma cigarros. Se você sabe que fumar cigarros pode determinar doenças, e você fuma, você é um consumidor que é bem informado. Exatamente. Mas se eu vendesse para você cigarros, falando para você, esse é um ótimo instrumento social, fume à vontade, sempre será de graça, eu não comunicaria todas as informações que eu deveria comunicar. Então, não tem nada de mal nas redes sociais e na tecnologia. O que é extremamente nefasto como consequência é não comunicar qual poderiam ser, que primeiramente você é o produto. Você não é o usuário do Facebook, você é o produto do Facebook e o Facebook vende para direcionar propaganda, para coletar os seus dados e para os anunciantes. Em segundo lugar, que você pode ter até consequência psicológica utilizando esse tipo de tecnologia. Esse é algo que a gente está descobrindo somente hoje em dia e que em 5, 6 anos vai ser evidente para todo mundo. Dentro do fenômeno da comunicação, professor, como é que a gente pode observar, por exemplo, essa questão mesmo de
de você ter a necessidade de se expressar. E vou te dar um exemplo para elucidar a pergunta. Hoje, a principal profissão almejada pela garotada é ser youtuber, é ser influencer. Essa necessidade de se comunicar para as próximas gerações, para a geração que de repente já está chegando na sua faculdade, você atribui a quê? Bom, essa geração está lá em casa, eu tenho um filho. E o que eles querem? Ser populares, liderar um grupo. É como disse esqueci o nome dele agora, é o dono da Alphabet, da Amazon. Ele disse, na televisão você quer 15 minutos de celebridade. Fama. Na internet você quer 15 caras para liderar. A internet não é uma mídia de celebridade, é uma mídia de quem lidera. E muito do bate-boca é interessante na internet, porque é isso, é que nem a turminha. Os dois estão se bicando para ver quem é que vai mandar aqui no nosso pedaço. É isso, é uma lógica de turminha, só que é uma lógica de turminha que virou turmona, né? Porque você está falando eventualmente para milhares e milhões, e não para 5 ou 6 malandros numa esquina, como antigamente as turminhas eram, né? Então, aquilo amplificou, escalou, mas a lógica é a mesma. Por isso que é tão divertido, você ainda acha que está num bate-boca de rua, quando na verdade a rua virou o planeta. E aí a gente tem a história do... Eu acho que quando você está falando que a rua virou o planeta, a gente tem a história de que não necessariamente a gente está sendo visto só pelos nossos coleguinhas. Né? É aquela coisa. A gente é visto por algo muito maior. Eu lembro daquela moça que o príncipe Andrews pegou nos seios dela, assim... E tiraram a foto, e ela botou para as amigas verem no Facebook. E aquilo explodiu, porque a mídia viu e pá, imagina, Príncipe Andrews pegar qualquer coisa é notícia. E a menina ficou desesperada e teve que apagar a saída, porque a ideia dela era se gabar para as amigas e não virar, né, modelo de vadia nacional, que foi o que estava acontecendo, né? Agora, vem cá, já que você tocou nesse assunto, a gente tem o direito ao esquecimento? Vamos para o ambiente jurídico. Eu posso mudar de opinião? Eu posso... Vamos falar mais um pouco sobre o que é o direito ao esquecimento. Porque o direito ao esquecimento é algo que nasceu por causa de uma fricção entre o direito à privacidade do indivíduo e o direito coletivo a ter informações sobre talvez aquele indivíduo que pode ser de interesse geral. Então, o direito ao esquecimento, falar de direito ao esquecimento como dizer, eu vou mudar de ideia, então vou querer apagar aquelas informações, esse é simplesmente um direito de cancelar informações, não é direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é mais numa lógica de não ser... Então, tem, na verdade, duas maneiras de pensar o direito ao esquecimento. Uma maneira mais analógica, que também é a maneira mais suportada pela jurisprudência brasileira, que é na relação entre o indivíduo e a mídia. Ou seja, o indivíduo tem o direito de não ser lembrado para informações desabonadoras que podem causar dano à honra e à imagem. Então, o indivíduo tem o direito de pedir, por exemplo, a uma editora de não citar o seu nome com referência àquela informação desabonadora. No âmbito da internet, o debate mais internacional também nasceu na Europa, com uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, é mais na relação entre o indivíduo e os buscadores, tipo o indivíduo e o Google. E nasceu, na verdade, vou explicar o episódio que gerou esse direito ao esquecimento, com um cidadão da Espanha, o Mário Costerra González, que procurando o nome dele na internet, no buscador Google, encontrava uma referência a uma dívida que ele tinha nos anos 90, uma execução imobiliária por causa dessa dívida. Ele já pagou a sua dívida com a justiça, com essa execução, então não achava necessário que o seu nome fosse sempre associado a esse episódio não necessário, não relevante. Então, pediu que o direito ao esquecimento no sentido de desindexação, ou seja, que as pessoas, que as informações
que não são mais relevantes não sejam as primeiras a ser listadas nos resultados do Google, do buscador. Então, quando falamos de direito ao esquecimento, falamos dessas duas dimensões. Direito de uma pessoa a pedir de não ser lembrada de uma maneira específica, desabonadora, ou de delistar, desindexar os resultados que podem trazer a informações que não são mais relevantes e que não são de interesse público. Claramente, o político não pode dizer que foi condenado a 3 meses por corrupção, não pode dizer esse não é mais relevante, quero ser esquecido. Também depende da pessoa. Mas cada pessoa tem o direito de cancelar os seus próprios dados pessoais, até com a entrada em vigor da nova lei sobre a proteção de dados pessoais, no ano que vem, vai entrar em vigor em agosto de 2020, cada um vai ter o direito de cancelar os seus próprios dados pessoais. Eu falo isso porque eu estou pensando, já que a gente está falando com escola básica, um dos problemas enfrentados hoje em dia pelos professores de uma maneira geral é o cyberbullying. É a exposição da reputação da menina através de um vídeo que é espalhado para todo mundo por WhatsApp. A questão do estupro coletivo, a gente tem visto isso de montão e vídeos que são compartilhados. E aquela criança vai virar uma mulher adulta daqui a alguns anos. Isso toda hora vai ser replicado ad eterno na internet, ou é possível que isso em algum momento, até mesmo, já que a gente está falando sobre proteção, se em algum momento isso pode ser considerado no direito ao esquecimento, para que essa criança possa seguir a vida dela adiante. Claramente, o fato que uma criança, uma pessoa seja vítima de um estupro, e que 10 anos depois, ainda procurando no Google, a primeira informação seja a notícia de um grande jornal falando sobre aquele episódio, algo que cria também problemas psicológicos intensos para aquela pessoa. Então, claramente tem o direito a ser esquecido. Mas eu acho que o primeiro ponto, ab origine, é uma questão de educação, mais uma vez. As crianças que compartilham qualquer coisa nas redes sociais e que recompartilham até conteúdos que podem gerar esse tipo de consequência psicológica extremamente ruim, talvez na maioria dos casos, fazem isso por ignorância, no sentido mais puro, ou seja, ignoram as consequências. Então, educação é essencial, não somente para ter uma população mais produtiva, mas também para ter uma população que é mais consciente dos próprios direitos e deveres e que evita uns comportamentos que vão ser nefastos não somente pelos outros, mas para ele mesmo. Porque aquele garoto de 15 anos que vai fazer uma postagem racista, talvez em 10 anos, quando vai querer ser eleito, e todo mundo procurando na internet vai encontrar a sua postagem racista de há 10 anos, ninguém vai votar nele, mesmo se aquela piada era simplesmente uma piada num contexto lúdico há 10 anos. Exatamente. Então, o problema da internet é que não dá o direito de, se qualquer informação for gravada, ad eternum, você não tem o direito de mudar de ideia e de mudar como pessoa, coisa que cada pessoa deve ter. Isso que ele está falando é importante, né, professor? Veja, filosoficamente falando. Isso é uma característica da mídia. Quando era jornalismo, você dizia, o jornal de amanhã, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Isso quer dizer que 3 dias depois ninguém lembrava mais. Se a minha notícia não voltasse como notícia, não adianta ficar falando. Uma notícia rende no máximo uma semana. A novela jornalística é isso. Você faz a manchete, explora uma semana, é como Queiroz, todo mundo esqueceu dele. Vai ter que acontecer alguma outra coisa para ele voltar ao noticiário. Agora, a internet não é assim, porque, como eu disse, ela é lógica de turma, ela é lógica de grupo. Todos esses atos, por exemplo, escolares, de crianças entre si, que passam pelo racismo, pelo sexismo, pelas diferenças econômicas, eles têm uma lógica de competição de turma. Quem é o mais popular, quem é que reúne todo mundo. E você usa, criança usa, porque a criança ainda não tem aquele mínimo lustro, aquela mínima conveniência. Ela usa de modo muito violento, de modo muito aberto. Ela não vai ficar disfarçando, ela não tem o tino social de passar um mínimo de verniz na sua... Ela joga mesmo, E funciona também de acordo com o ambiente social.
Se há um ambiente social que não é propício para que certos preconceitos ou que certos bullying se estabeleçam e se propaguem, eles não ficam. A verdade é essa, né? Não se pode pensar só na criança. Há todo um ambiente que propicia isso ou não. E isso na internet também é válido. É a acolhida dessa informação. É como repercute. Né? Porque, veja, enquanto está na lógica da discussão do grupo, tem um funcionamento. Aí a mídia repercute, já mudou o funcionamento. Aí volta para a internet, já é um terceiro funcionamento. Então aí você bota bot, é um quarto funcionamento. Ou seja, gente, esse assunto, o pessoal já está me dando aqui no ponto que já encerrou o tempo do programa, mas é assunto para pano para manga. A gente vai colocar mais informação sobre isso nas postagens, no Facebook, no conteúdo do portal. Eu peço aos dois professores, por favor, que tendo as perguntas, tendo as dúvidas, entrem lá, tirem, né, compartilhem, tentem passar mais informação, porque é sempre muito importante. Eu queria agradecer aos dois. Muito obrigada pela participação aqui no Hashtag Educa, pela discussão. E a você que acompanhou a gente, muito obrigada pela companhia e até o próximo Hashtag Educa. Até lá.